Olá, bom dia. Bom dia. Todos Bom me dia. ouvem? Perfeito. Sim. Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Quando fui convidada, né, para participar dessa live para tratar um pouco a respeito de alimentação saudável, fico muito feliz, satisfeita, né, por perceber que empresas têm tido essa preocupação no cuidado, né, e no estímulo aos seus colaboradores a ter, né, esse olhar mais voltado para a alimentação. Fui convidada para falar um pouquinho a respeito de atualizações na nutrição, né? Atualizações na alimentação saudável. E aí eu resolvi destinar um pouquinho para esse panorama que a gente está vivendo, né? Esse panorama mundial de pandemia, né? Que é algo que está relacionado diretamente com a nossa saúde, diretamente relacionado com prevenção. E a alimentação está nesse processo, né? É através da alimentação que a gente consegue, por exemplo, cuidar da nossa imunidade, né? Moldar a nossa imunidade e, assim, cuidar um pouquinho mais desse mecanismo de defesa do nosso organismo. Eu sou Ana Vitória, como já foi falado, eu sou nutricionista do Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Teresina, que é um núcleo onde a gente trabalha com medicina preventiva, né? E essa ação que está acontecendo agora, nessa live, que é a forma normal que a gente está tendo de fazer as palestras, né, atualmente, nesse momento que a gente vive, é uma forma também de fazer a medicina preventiva, né? É uma forma de orientar as pessoas, a comunidade como um todo, né, a se cuidar, né, a cuidar da saúde com o intuito de prevenir doenças, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito de alimentação saudável. Já tive a oportunidade de estar com vocês falando a respeito desse tema. Só que essa vez nós vamos destinar um pouquinho para o tempo atual, né? Esse período de pandemia. Muitas pessoas questionam, Ana Vitória, que cuidados mais especiais a gente precisa ter com a alimentação para que o nosso corpo esteja mais fortalecido, nosso sistema imunológico esteja mais fortalecido para viver esse período que a gente está passando. De fato, a gente precisa sempre, né? Independente do período que a gente vive, a gente precisa ter o cuidado com a alimentação, nossa alimentação precisa ser variada, precisa ser bem equilibrada em termos de nutrientes, mas nesse período, ainda mais a gente precisa voltar e se olhar para a alimentação. O nosso sistema imunológico, ele está diretamente relacionado à alimentação, né? A forma que a gente se alimenta. Claro que também há outros fatores, né, como sedentarismo ou prática de atividade física, questão de estresse e ansiedade também pode relacionar o sistema imune e outros fatores. Hoje a gente vai voltar mais para a questão da alimentação. Então, a gente vai falar um pouquinho da alimentação saudável, né, fazer algumas atualizações no cuidado nutricional em tempos de pandemia por Covid-19, certo? Então, assim, é importante eu iniciar minha fala falando que não existe ainda evidências científicas, comprovações científicas que comprovem a relação da alimentação com a prevenção direta à infecção pelo coronavírus, certo? Então, a alimentação não vai prevenir a infecção pelo coronavírus. Mas o que é que essa alimentação pode favorecer? Ela pode favorecer a melhoria do nosso sistema imunológico. Pessoas com estado nutricional mais adequado, né, por meio de uma alimentação equilibrada, pessoas que fazem uma boa hidratação associada a controle de estresse, associada à prática de atividade física, tem uma ação do sistema imunológico mais eficaz, né? Ou seja, pessoas que se alimentam bem têm um aumento no mecanismo de defesa do corpo, e assim consegue prevenir, o organismo dessa pessoa consegue prevenir infecções de forma mais eficaz. Ou, né, em caso de uma infecção, de uma instalação de uma infecção, o corpo daquela pessoa que se alimenta bem vai reagir, né, vai se recuperar de forma mais eficiente, entenderam? Então, a relação é essa, né? Não é que a alimentação por si só vá combater o coronavírus ou vá prevenir diretamente o coronavírus, mas a alimentação vai moldar o nosso sistema imunológico para que ele seja mais eficiente na prevenção contra a infecção, ou seja, na prevenção contra a instalação de vírus, bactérias, enfim,
Ok? Mas, Ana, quais são os cuidados que a gente precisa ter especificamente, né, relacionado à alimentação, ao alimento, para que a gente possa ter, né, maiores atitudes de prevenção diante desse momento que a gente vive? Então, eu costumo dividir basicamente em dois fatores, né, em dois pontos, esses cuidados. A alimentação, né, a gente precisa ter o cuidado, né, voltar mais tempo e fazer melhores escolhas na alimentação para que a gente consiga moldar o nosso sistema imunológico da melhor forma possível, porque é esse sistema imunológico que defende nosso organismo contra infecções. E a outra forma é fazer a higienização adequada dos alimentos, né? Para quê? Para que a gente possa prevenir a transmissão. Mais na frente eu vou falar um pouquinho a respeito da relação do alimento, higienização do alimento, e prevenção, por exemplo, da Covid-19, certo? Então, nós vamos iniciar falando da alimentação propriamente dita, tá? Então, como é que nesse período, né, durante a pandemia, a gente precisa se alimentar? Claro que a gente precisa ter o equilíbrio e variedade ao longo do dia, cotidianamente. Isso sempre, independente de estarmos em pandemia ou não. Mas agora, com maior cautela, a gente precisa fazer isso, tá? Por quê? Porque, como eu acabei de falar, a adequação nutricional, né, ou seja, a adequação dos nutrientes ao longo das nossas refeições está relacionada diretamente com o bom funcionamento do nosso sistema imune. E quando é que a gente consegue fazer uma adequação nutricional para a melhoria do sistema imune? Quando a gente faz uma distribuição adequada de nutrientes, né? E quais são esses nutrientes que são importantes estar no nosso cotidiano? São os macro e micronutrientes praticamente, tá? Como está apontado aqui. Os macronutrientes são praticamente carboidratos, as proteínas e lipídios. E os micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, esses nutrientes precisam estar cotidianamente, né, na nossa vida, né, na nossa alimentação, na distribuição dos nossos alimentos ao longo do dia. E a hidratação também é fundamental para moldar o nosso sistema imunológico. A função de todos os nossos órgãos, de todos os nossos sistemas, está dependente da hidratação, da presença de água. A queda na hidratação, ou seja, a queda na quantidade de água no nosso organismo pode repercutir numa menor eficiência da função dos órgãos, e isso pode repercutir também no sistema imunológico. Quando eu falo da questão da distribuição de macro e micronutrientes, para que a gente possa fazer essa boa distribuição, é importante a gente fazer a distribuição de vários grupos alimentares ao longo do dia. Eu trouxe essa roda alimentar, que está expressa aí no lado direito da tela de vocês. Eu trouxe essa roda alimentar para que vocês visualizem as porções que devem ser inclusas ao longo do dia, nas suas refeições, com o intuito de obedecer isso que eu falei, fazer melhor distribuição de nutrientes, de macro e micronutrientes, certo? Por exemplo, onde é que a gente encontra carboidratos, né? Que é um nutriente importante para fornecer energia para o nosso organismo, que é fundamental para o sistema imunológico, a energia. A gente encontra carboidratos principalmente em cereais e derivados, como arroz, o macarrão, o pão, tubérculos como macaxeira, batata doce, batata inglesa, cereais, granolas. A gente encontra carboidratos nesse grupo alimentar. A gente precisa, ao longo do dia, fazer a ingestão de 4 a 11 porções de carboidratos por dia. E isso é fácil de fazer, né? Por exemplo, costumamos, na verdade, colocar carboidrato no nosso café da manhã, cuscuz ou beiju, um pão. Costumamos colocar no nosso almoço arroz ou macarrão. Cada alimento que você introduz na sua rotina é uma porção de carboidrato. A gente também costuma colocar carboidratos
nosso jantar, né? Então, é importante que se faça essa distribuição de porções de carboidratos ao longo das refeições, de 4 a 11 porções. Claro que existem pessoas que precisam ter um menor consumo de carboidrato, dependendo da sua situação clínica, né? Pessoas que têm obesidade, que têm um sobrepeso, ou que tenham diabetes, enfim, algumas situações clínicas que precisam fazer o controle, né, do consumo, da quantidade de carboidrato ao longo do dia, mas não significa dizer a restrição, a proibição, tá certo? Isso precisa ser moldado de forma mais detalhada com um acompanhamento nutricional, mas eu estou dando essa noção para vocês de como distribuir as porções ao longo do dia para que se faça, né, tente se fazer no dia a dia. Outro nutriente importante, gente, as proteínas. As proteínas são nutrientes que estão relacionados com a nossa estrutura. Né? As proteínas, por exemplo, elas são muito importantes para a formação de nosso tecido muscular, para a formação de nossas cartilagens, né, nas regiões de articulação, formação, saúde de pele, cabelo, enfim. Então, as proteínas também fazem parte da estrutura dos nossos órgãos, tá certo? Alguns dos nossos órgãos. E a gente encontra proteínas principalmente nas carnes, né? Sejam brancas ou vermelhas. A gente encontra na carne de gado, na carne de carneiro, frango, peixe, ovos, enfim. Mas a gente também encontra as proteínas em fontes vegetais, como as leguminosas, né? Feijões de diversos tipos, a linhaça, a lentilha, a ervilha, enfim, certo? A gente precisa colocar de 1,5, na verdade, de 1 a 4 porções por dia de carnes. Eu costumo prescrever em torno de, em média, né, 3 porções por dia. Claro que isso vai depender, mais uma vez, da situação clínica e da necessidade do paciente, mas, de forma geral, 3 porções de proteínas por dia. Café da manhã, almoço e jantar, claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, dependendo da sua rotina, né, de atividades. A gente também encontra um pouco de proteína nos leites derivados, tá? Queijos, leites e iogurtes. E os lipídios? Os lipídios são as gorduras, certo? Esse nutriente a gente precisa também, tá? Porque fazem parte das nossas estruturas celulares, e tem também função, por exemplo, de controle de função cardíaca, controle de taxas de colesterol HDL, LDL, enfim. Só que a gente precisa escolher o tipo de gordura, né? Aquelas gorduras benéficas, né? Aqueles óleos ricos em ômega 3, ômega 6. Né? Então, ao escolher óleos a serem utilizados no dia a dia, fazer preferência por óleos vegetais, óleo de milho, o óleo de coco, o azeite de oliva, enfim, evitar as gorduras animais, né? Manteiga em exagero, nata, que também é a gordura, né? No caso, a gordura do leite, a gordura de porco, a gordura de outros animais. Então, tentar fazer a melhor escolha desses tipos de gorduras e também ter o controle na ingestão. O ideal é utilizar de 1 a 3 porções por dia. Se, por exemplo, você usa, no máximo, 1 colher de sopa para uma preparação, você já está utilizando 1 porção de gordura do dia. Então, o ideal é de 1 a 3 porções. No caso, as vitaminas e minerais, que são os micronutrientes, a gente encontra principalmente nas frutas e verduras, os alimentos que têm coloração mais forte, né? Não significa dizer que no leite, nas carnes e nos carboidratos não tem, tá? Mas o maior teor de vitaminas e minerais, a maior concentração encontra-se nas frutas e verduras. Além de haver a presença de vitaminas e minerais em frutas e verduras, ainda existe um grande teor de água, de fibras e de antioxidantes, né? Antioxidantes são substâncias que ajudam o nosso organismo na prevenção de doenças crônicas. E a presença de vitaminas e minerais presentes nesses alimentos, né, frutas e verduras, ajudam a moldar o nosso sistema imunológico. Vitaminas e minerais são os nutrientes mais intimamente relacionados na modulação do nosso sistema imunológico. Daí a importância de fazer o consumo diário, obedecendo essas porções. Frutas é recomendado, né, pelo Ministério da Saúde, que a gente consuma em torno de 3 a 5 porções por dia. E muitas vezes, né, algumas pessoas se deparam
com a situação de não consumir frutas em um determinado dia, ou às vezes até por dias consecutivos. É comum de acontecer, né? Às vezes a gente não faz o planejamento de forma adequada da nossa alimentação e termina não fazendo a ingestão adequada de frutas e verduras. Então, tentar ter esse cuidado de introduzir 3 a 5 porções por dia de frutas e de 3 a 5 porções por dia de hortaliças, tá certo? E aí eu trouxe aqui uma imagem de um cardápio básico, só para vocês visualizar a distribuição de refeições ao longo do dia. Claro que isso é tabelado, né, gente? Nem todo mundo consegue fazer exatamente dessa forma, porque depende da rotina de trabalho, da rotina em casa, depende de muita coisa. Mas para vocês terem uma ideia de como distribuir ao longo do dia os alimentos, né? E assim conseguir obedecer essas porções, né, recomendadas que foi falado anteriormente. Então, no café da manhã, escolham sempre um carboidrato, tá? Um pão, preferencialmente integral, cuscuz, beiju. Então, são carboidratos tradicionalmente utilizados e muito saudáveis, certo? Sempre que puder fazer a introdução de grãos, introduzam, né? Aveia na massa, chia, linhaça, quinoa, enfim. Claro que isso é opcional, tá? E também vai depender da situação de cada um. Introduzam uma fonte de proteína no café da manhã, um queijo branco, ou ovos, ou mesmo frango desfiado, por exemplo, dentro de um beiju. Escolha um líquido de acompanhamento, que pode ser um suco de fruta, pode ser o café, o tradicional café, o leite com café. E introduza uma fruta, tá? Seja na forma de sucos, como eu relatei, seja na forma de salada de fruta, ou a própria fruta in natura, tá? Sem cortes. Nos lanches, meio da manhã e meio da tarde, eu costumo recomendar a ingestão de frutas. É um alimento prático, tá certo? A gente consegue ingerir em qualquer local, claro que tendo cuidado com a higienização, né? A gente consegue, é prático, é um bom fast food, como eu costumo brincar com os pacientes, né? Não tem fast food melhor do que uma fruta que está ali prontinha, basta higienizar e consumir. Então, nos lanches meio da manhã e meio da tarde, tentem fazer a introdução dessas frutas, até para que vocês consigam introduzir na rotina de vocês as porções de vitaminas e minerais presentes nesses alimentos. Então, lanche de meio da manhã, lanche meio da tarde, e na ceia antes de dormir, tentem introduzir frutas ou algum tipo de preparação que tem fruta envolvida, uma vitamina de frutas, iogurte com frutas cortadinhas, ou a própria fruta, enfim. No almoço, é a oportunidade que se tem, né, mais tradicionalmente, de fazer a introdução de hortaliças. No caso, diariamente, façam a introdução, né, das saladas, sejam cruas, sejam cozidas, tá certo? O ideal é que 50% do seu prato sejam de hortaliças, sejam saladas cozidas, sejam saladas cruas. Façam a introdução de um carboidrato no almoço, arroz, ou macarrão, ou um pedaço de torta que seja. Uma fonte de ferro, no caso, uma leguminosa, feijão, qualquer tipo de feijão, ou lentilha, ou grão de bico, ou fava. Um tipo de fonte de proteína, no caso, escolher um tipo de carne, seja vermelha, preferencialmente magra, ou peixe, ou frango. E caso tenha a necessidade de uma sobremesa, preferir as frutas. O jantar, você pode fazer algo semelhante ao almoço, com a introdução também das hortaliças, né, das verduras. Ou você pode fazer um lanche rápido, obedecendo essa distribuição de carboidratos, vitaminas e minerais. Por exemplo, fazer um sanduíche natural, o pão, que é o carboidrato, coloca hortaliças, fontes de vitaminas e minerais, alface, tomate, introduz uma fonte de proteína, um ovo ou frango desfiado, enfim. E ter a preocupação com a hidratação adequada ao longo do dia. Tenho certeza aqui que muitos de vocês, no final do dia, para pensar em, nossa, eu quase não tomei água hoje, nossa, eu acho que eu só tomei 2 copos de água nesse dia. Então, tenham cuidado, gente, com a hidratação. O nosso sistema imunológico precisa da presença de água para o bom funcionamento. Não só o sistema imunológico, como todos os nossos sistemas, né? Então, por que essa preocupação? O nosso organismo não produz água, praticamente. Para dizer que não produz, nosso organismo só produz em torno de 200 a 300 ml de água através de um metabolismo. Porém,
né, por outro lado, a gente perde muita água. Na urina, por exemplo, a gente perde em torno de 1 litro, 1,5 litro a 3 litros por dia. A gente perde água por meio da respiração, a gente perde água por meio da sudorese, do suor, perde água por meio da fala, né, com gotículas de saliva que a gente elimina mesmo não visualizando muitas vezes. Então, pensar que a gente perde muito mais água do que produz, que é quase nada, né, 200 a 300 ml produzido pelo metabolismo é muito ineficiente. Então, a gente precisa ingerir a água para poder deixar nos níveis adequados no organismo. A quantidade de água que a gente precisa, né, costuma-se falar que é em média 2 litros por dia, porém depende do nosso peso. Quanto maior a massa corpórea, maior a necessidade de hidratação. Então, para você saber a quantidade de água que você precisa ingerir, basta você multiplicar o seu peso por 35 ml, certo? Multiplica o seu peso por 35 ml, vai dar um valor final em ml, transforma para litro, certo? Então, vai depender da quantidade do seu peso. A quantidade de água vai depender do seu peso. Acompanharam até aí, pessoal? Sim. Tudo ok até agora. Pronto. Sim. Então, para finalizar essa parte de distribuição de nutrientes e alimentos ao longo do dia, eu trouxe essa imagem de um prato, né? De uma refeição, grande refeição, almoço ou jantar, né? Para vocês visualizarem como deve ser distribuído os grupos alimentares, no caso, termina também fazendo a distribuição dos nutrientes. Num almoço, por exemplo, se vocês observarem, 50% do prato é de salada, crua ou cozida. Quem precisa reduzir peso, o ideal é preferir a salada crua, folhosa, tá, gente? 1/4 do prato é o carboidrato, que pode ser o arroz, o macarrão, um pedaço de torta, enfim. E 1/4 do prato, as proteínas. Proteína animal, que são as carnes, e a proteína vegetal, no caso, as leguminosas. E de sobremesa, preferir frutas, né? Caso tenham a necessidade. E aí, a partir de agora, eu vou relatar alguns nutrientes, na verdade, micronutrientes, que estão mais relacionados, que dão uma força maior ao nosso sistema imunológico, certo? O primeiro é o mineral zinco, tá? O zinco tem a relação de moldar e melhorar o efeito do nosso sistema imunológico. A gente consegue encontrar zinco em carnes vermelhas, cereais integrais, em algumas oleaginosas, como castanha do Pará, castanha de caju, nozes e amêndoas. A gente também encontra zinco nas sementes, por exemplo, linhaça, chia, quinoa, o gergelim também a gente encontra zinco, tá? A gente encontra o zinco em leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, certo? Nos ovos, também é um alimento que é boa fonte de zinco, e em leites e derivados. Outro mineral relacionado com o sistema imunológico, um bom funcionamento do sistema imunológico, é o selênio, tá? O selênio a gente encontra em vários alimentos, certo? Tá listado aqui do lado. Castanha de Pará, salmão, farelo de trigo, ostras, semente de girassol, fígado, camarão cru. Mas no cozido também ele permanece com boa quantidade de selênio. Farinha de centeio, o peito de galinha, o peito de frango, milho, arroz, alho, cogumelo, noz, amêndoas e avelã. Todos esses alimentos apresentam selênio na sua composição e, por consequência, ajudam a melhorar o nosso sistema imunológico. Porém, a melhor e maior fonte desse mineral é a castanha do Pará. Se vocês observarem aí, em 100 gramas de castanha do Pará, a gente encontra 2.960 microgramas de selênio, enquanto que no salmão, 83. Então, a melhor fonte, né, de selênio é a castanha do Pará. Outro micronutriente relacionado ao sistema imunológico é a vitamina A, tá? Saímos do grupo de minerais, né, e vamos passar para as vitaminas. A primeira que eu cito é essa, a vitamina A, que também tem relação com o sistema imunológico. Claro que ela tem outros efeitos, né? Outros benefícios no nosso organismo, como a saúde da nossa visão, né? A saúde ocular,
tem relação com a prevenção de câncer, mas aqui a gente está relacionando mais, né, está tratando mais do sistema imunológico. Onde é que a gente encontra a vitamina A? O bife de fígado é uma excelente fonte de vitamina A. A gente só precisa ter o cuidado de não consumir em exagero, né, muito frequentemente, porque ele também apresenta um teor de gordura aumentado, tá? Mas o bife de fígado é uma ótima fonte de vitamina A, bem como o ovo de galinha, principalmente na gema do ovo, é por isso que ela tem a coloração alaranjada. Na verdade, os alimentos que são fontes de vitamina A, a maioria tem a coloração alaranjada, vermelha alaranjada, a maioria, tá? Não todos. Então, o ovo de galinha é uma fonte de vitamina A, tá presente principalmente na gema. A manga, a cenoura, a abóbora, são alimentos que apresentam a vitamina A. O pimentão vermelho, o espinafre, a folha de couve também apresenta a vitamina A, batata doce, tomate, fígado, são alguns dos alimentos que apresentam o conteúdo de vitamina A significativo. Daí a importância da gente tentar introduzir o sistema imunológico. Outra vitamina de destaque, quando se fala em mecanismo de defesa do organismo, é a vitamina C. Essa a gente já ouve falar com mais frequência, principalmente nesse período de pandemia, né? Muitas pessoas têm buscado, inclusive, suplementação de vitamina C, com o intuito de melhorar o sistema imunológico, só que não há necessidade, tá, gente, de suplementação, porque facilmente a gente consegue atingir a recomendação, né, a quantidade recomendada de vitamina C. Se você consome uma laranja e uma goiaba por dia, você praticamente já atinge a quantidade de vitamina C necessária no dia. A suplementação é feita quando, de fato, há necessidade, quando há uma deficiência detectada, diagnosticada por meio de exames, ou quando há uma orientação e prescrição médica. Então, a vitamina C a gente encontra em acerola, que é a nossa maior fonte de vitamina C. Tá? Goiaba, a goiaba apresenta mais vitamina C do que a laranja, por exemplo. Né? A laranja, o limão e a acerola são os alimentos mais comumente falados como fonte de vitamina C, mas a goiaba apresenta mais do que a laranja e do que o limão, inclusive. Então, a acerola, goiaba, laranja, o limão, pimentão também são ótimas fontes, os três tipos, tá? O vermelho, o amarelo e o verde são ótimas fontes de vitamina C. Folhas como o espinafre, agrião, o brócolis, couve-flor também são, a folha de couve também são fontes de vitamina C. Se vocês perceberem, alguns alimentos estão sendo repetidos com as vitaminas e com os minerais citados anteriormente, né? Então, alguns tipos de alimentos ofertam várias das vitaminas e dos minerais aqui citados. Então, é um combo, né, de vitamina e mineral. É por isso que eu falei lá no slide da roda do alimento que as frutas e hortaliças são as nossas maiores fontes de vitaminas e minerais que são relacionados ao sistema imunológico. Muitas vezes, um só alimento, uma só fruta, carrega junto várias vitaminas e minerais que estão relacionados com o sistema imune. Também são fontes de vitamina C, kiwi, abacaxi, repolho, mamão, caqui, lichia, ervilha, morango, tá? A outra vitamina de destaque, vitamina D. Essa também vocês estão ouvindo falar bastante. A vitamina D é uma vitamina que também, bem como a vitamina C, tem sido bastante divulgada e falada nesse período de pandemia, né? Então, ela faz parte, né, do tratamento medicamentoso da Covid-19, né? E por esse motivo, muitas pessoas passaram a fazer a autossuplementação, né? Por perceber a utilização dessa vitamina no tratamento, certo? A vitamina D também vale como uma vitamina de prevenção? Sim, vale como um micronutriente de prevenção. Porém, ela não deve ser suplementada se não existe a necessidade. Quando é que existe a necessidade de suplementação medicamentosa, tá? Que eu estou me referindo. Quando é que há necessidade de suplementação medicamentosa da vitamina D? Quando há a insuficiência ou deficiência desta vitamina no organismo, diagnosticada por meio de exame laboratorial, exame bioquímico. Se há insuficiência ou deficiência, aí sim deve haver a suplementação, tá?
prescrita por médico, porque a dosagem vai variar de indivíduo para indivíduo. Como é que a gente deve fazer, atingir, na verdade, as concentrações de vitamina D no nosso dia a dia, não é suficiente para o nosso organismo? A alimentação pode contribuir? Pode. Porém, apenas 10% da necessidade do nosso organismo é atingida por meio da alimentação, né? São fontes de vitamina D, ovos, peixes, principalmente os de água fria, como a sardinha, o salmão, enfim, mas outros peixes também apresentam, leite e manteiga. Só que a gente não consegue atingir a nossa necessidade diária por meio da alimentação. A maior parte, né, da vitamina D vem através da exposição ao sol. 90% da nossa vitamina D é produzido por meio da exposição solar, tá? É absorvido através da exposição ao sol, tá? Então, o que a gente deve fazer rotineiramente? Tomar banho de sol. Não precisa estar tomando cápsulas de vitamina D. Você encontra, né, consegue a produção dessa vitamina por meio, simplesmente de forma gratuita, pela exposição ao sol, tá? Claro que tem pessoas que têm essa dificuldade por conta da rotina. Então, dentro dos seus horários mais viáveis, tentem fazer isso. Qual o horário que tem sido mais recomendado através dos últimos estudos? O horário de 10 horas da manhã às 15 horas, né, às 3 horas da tarde. Pelo menos 3 vezes por semana, em torno de 15 a 20 minutos. Existem casos de pessoas que não podem fazer a exposição por alguma alteração de saúde, né, de pele. Mas isso sempre é informado pelo médico que acompanha. De uma forma geral, de 10 às 15 horas, 3 vezes na semana, pelo menos 15 a 20 minutinhos. O ideal é expor braços, pernas e abdômen, principalmente o abdômen, que é o local de maior absorção da radiação solar e maior estímulo da produção de vitamina D. Quem não pode nesses horários, de manhãzinha cedo, antes das 10, ou à tardinha depois das 4, só que por mais tempo, 30 minutinhos. O interessante é que não se faça a utilização de protetor solar, porque o protetor solar bloqueia a absorção dessa radiação, tá? E para a gente finalizar essa parte de nutrientes de alimentação relacionados ao sistema imune, fecho com a vitamina E, né, que é outra vitamina que faz o estímulo do melhor mecanismo de defesa do nosso organismo. A gente encontra no azeite de oliva, em amendoins, avelãs, amêndoas, pistaches, o óleo de amendoim, mas o próprio amendoim já nos oferta uma boa quantidade da vitamina E, óleo de milho, e mais uma vez a castanha do Pará se apresentando aí como um ótimo alimento para o nosso mecanismo de defesa. E aí nós vamos encerrar essa parte de alimentação, né? Fiz aí algumas informações a respeito de que alimentos a gente deve introduzir frequentemente no nosso dia a dia e como distribuir os grupos alimentares ao longo do dia. E aí a gente vai passar a falar a respeito da higienização dos alimentos, que é outro ponto de prevenção, né, prevenção da infecção por coronavírus. Então, é muito importante nesse período de pandemia, né, de infecções por coronavírus, que a gente tenha cuidado com a higienização, não só do alimento, né, mas com a higienização de mãos, de superfícies de trabalho, superfícies de casa, superfícies no carro, né, porque são nas superfícies que o vírus se implanta, né, por algum período de tempo. E nessas superfícies a gente pode tocar, ter contato com o vírus e levar esses vírus através das mãos a nossas secreções, né? No caso, levar o vírus à boca, ao nariz, né? Secreção nasal e a secreção ocular, que é a forma que a gente tem de se contaminar pelo vírus. Levar o vírus por meio das mãos à boca, ao nariz e aos olhos. Então, a gente precisa ter contato com a higienização de superfícies que a gente tem contato. Principalmente as nossas mãos, ok? Então, muitas pessoas perguntam, Ana, mas o coronavírus, ele pode ser transmitido pelo alimento? O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde orienta e informa que a forma de transmissão
do coronavírus é por meio de superfícies de contato, como eu acabei de explicar, né? Essas superfícies de contato podem contaminar as nossas mãos e, quando mal higienizadas, a gente leva à boca, nariz ou olhos. Como é que o alimento entra nessa história? O alimento, ele pode ser uma superfície de contato, né? Uma maçã, uma fruta qualquer, uma folha, ela pode ser uma superfície de contato, né? O vírus, o coronavírus, pode se instalar ali momentaneamente na superfície de qualquer fruta, verdura ou qualquer alimento. Se mal higienizado, a gente pode levar esse vírus ao contato com a boca, com as mãos, bocas, olhos, nariz, enfim, certo? Então, não é que o coronavírus se desenvolva nos tecidos, na estrutura dos alimentos, né, nos tecidos das frutas e verduras ou na estrutura dos alimentos. Ele não vai se proliferar ali dentro daquele alimento, no conteúdo daquele alimento. Na verdade, o alimento só é uma superfície de contato como é nossas mãos. Ficou claro? Daí a importância que a gente tem da higienização, né, de ter o cuidado com a higienização dos alimentos. E aí, esse cuidado com a higienização começa já desde as compras no supermercado. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, tem feito, inclusive, orientações de cuidados, né, que a gente deve ter nesse período de pandemia ao fazer o supermercado. A primeira orientação é que quem é do grupo de risco, quem tem alguma doença crônica, né, deve evitar ir ao supermercado, né? Se for possível, destinar uma pessoa que mora com você, ou um filho, ou uma pessoa próxima, né? Destinar essa tarefa para outra pessoa que não tenha a doença crônica, melhor, tá? Então, quem é de grupo de risco, pessoas com hipertensão, diabetes, câncer, enfim, doenças crônicas, deve evitar ir ao supermercado, tá? E se for de extrema necessidade, se não tiver quem vá com você, ter os cuidados que eu vou relatar a partir de agora, né? Sempre que for ao supermercado, o ideal é que você faça a previsão, o planejamento dessas compras. Não ir ao supermercado às cegas, né? Falando de forma bem simplificada, sem saber o que realmente tem que comprar. Então, em casa, façam uma lista do que vocês realmente necessitam. Primeiro, para estar evitando, né, ir ao supermercado, mercadinho constantemente. Ah, faltou isso em casa, eu vou ali no mercadinho comprar. Faltou isso, eu vou no supermercado. Então, evitar essas várias idas ao supermercado e fazer as compras com a lista para que o tempo que vocês passam no supermercado seja o mínimo possível. Ter o cuidado de limpar o carrinho assim que chegar, né? A maioria dos supermercados já tem feito isso, mas ter o cuidado de limpar o carrinho ou o cesto que você vai segurar, tá? Colocar as mãos em contato. No local das compras, né, no supermercado, mercadinho, enfim, tentar manter a distância de no mínimo 1 metro entre as outras pessoas. Se, porventura, em algum momento, você precisar ir em algum setor que haja uma maior aglomeração de pessoas, deixe para um outro momento, né, vá buscar outros ingredientes, outros produtos que vocês estejam precisando comprar, e retorne àquele setor que estava aglomerado quando o fluxo de pessoas reduzir, pensando nessa distância de 1 metro. Máscara, né? Precisa usar em todos os locais que vocês estejam, inclusive no supermercado, tá? Por ser um ambiente fechado, ter muitas superfícies de contatos provavelmente contaminadas, ter um fluxo maior de pessoas. Então, usar máscara e, principalmente, evitar tocar as mãos no rosto, nariz, olhos, boca, ajeitar óculos, né? Enfim. Porque você vai estar tocando em muitos alimentos, muitas superfícies de contato, tá? Se for possível, leva um álcool em gel para estar passando frequentemente nas mãos, se for possível. Caso não, evitar tocar no rosto. Terminou as compras, saindo do supermercado, indo para o carro, o que vocês vão fazer? Colocar as compras no porta-malas. Evitar introduzir essas sacolas, né, com os alimentos no banco dos carros, né, porque são locais que a gente, as pessoas que andam com a gente,
sentam-se, né? Então, vão ser superfícies de contato para nós e para as outras pessoas. Então, o porta-malas é o local que deve ser colocado as compras, tá? Colocou as compras, fecha o porta-malas, limpa com álcool as maçanetas que você tocou do carro e a direção. Limpar as mãos antes de tocar a direção, na verdade. Antes de tocar no freio de mão, marcha, enfim, ok? E aí, ao chegar em casa, né? Essas compras, as sacolas, né, desses alimentos devem ser descartadas. Então, sacolas plásticas que foram trazidas do supermercado devem ser descartadas. Ao retirar os alimentos da sacola, você deve higienizar alimento por alimento. Então, como é que vocês vão higienizar? O que for possível, lavar com água e sabão mesmo. O que não for possível, borrifar álcool 70 ou solução clorada, né, que é a solução de água sanitária com água. Eu vou já falar dessa dissolução, que é a mesma que a gente utiliza para mergulhar frutas e verduras, sanitizar frutas e verduras. Então, vidros, latas, plásticos, né, todos podem ser lavados com água e sabão. Né? E deixa numa superfície previamente limpa, né, numa mesa, numa bancada, vocês devem limpar previamente com álcool 70 ou solução clorada. E esses alimentos que terminaram de ser lavados, vocês vão dispor nessa superfície. Aquelas embalagens que são mais flexíveis, mais porosas, né? Por exemplo, caixa de leite, né? Alguns recipientes, embalagens que são mais porosas, que de mais fácil absorção de água, vocês vão limpar apenas com álcool 70 ou solução clorada de água sanitária, limpando com um papelzinho toalha. E quando aqueles alimentos apresentarem duas embalagens, uma mais externa e uma mais interna, a mais externa vocês vão descartar e limpar a mais interna com álcool 70 ou solução de água clorada. Essa solução de água clorada que eu estou falando, que deve ser utilizada para a higienização dos alimentos, é a mistura de água com hipoclorito de sódio, que pode ser aquele que a gente compra em supermercado, ou que a gente pega em posto de saúde, ou a própria água sanitária, com uma ressalva. A água sanitária não pode ser qualquer uma, tá? Algumas têm acréscimo de substâncias químicas não permitidas para a higienização. Então, é muito importante que, ao comprar água sanitária a ser destinada para a higienização de alimentos, superfícies, enfim, esteja lá na embalagem escrito permitido para sanitização de alimentos. Se não tiver, não é adequado. Como é que faz essa dissolução da água sanitária para a água? Para cada 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária. Dilui bem. Então, essa solução vocês podem utilizar para a sanitização dos alimentos, tá certo? Como é que deve lavar as frutas e verduras? Chegou do supermercado, lava em água, bastante água corrente, folha a folha, por exemplo, folha de alface por folha de alface, de repolho por folha de repolho, enfim, fruta a fruta. Depois de lavar em água corrente, vocês vão colocar de remolho nessa solução de água clorada, certo? Por em torno de 10 a 15 minutinhos, tá? O ideal são 10 minutos. Depois desse tempo, vão enxaguar em água corrente ou água filtrada, pode utilizar água corrente, e deixar enxugar em superfície, né, em meio ambiente, ou podem enxugar com papel toalha, tá? E guardar na geladeira. Tendo o cuidado de, ao guardar na geladeira, guardar em saquinhos plásticos próprios para alimentos, tá certo? Não são esses sacos que a gente traz do supermercado, uma vez que eu já disse que precisam ser descartados. Então, guardar essas frutas e verduras em saquinhos plásticos. No caso das folhas, vocês podem sugar todo o ar, né? Retirar todo o ar, vedar bastante, embalar como se fosse a vácuo, porque isso mantém as folhas, né, mais saudáveis por mais tempo. Ou em depósitos na geladeira, tá? No caso, os demais alimentos, né, os enlatados, empacotados, após sanitizados, guardar na despensa, né, armários. Precisa também ter cuidado na hora do preparo dos alimentos, ou seja, muito cuidado em estar provando a comida, né, colocar a colher na boca e a mesma colher levar a panela para mexer os alimentos, né, então precisa ser sempre higienizado. Evitar falar, tossir, espirrar sobre os alimentos, por mais que ele vá para o aquecimento. Alguns não, né? Salada, por exemplo, cruas não são levadas a aquecimento. Então, o ideal é evitar falar,
sobre alimento. Muitas pessoas têm esse hábito de cozinhar conversando, só que quando a gente fala, gotículas de saliva, né, são expelidas, que podem recair sobre os alimentos, e nunca se sabe, né, como é que está a situação de saúde. Muitas pessoas, né, inclusive, podem ter passado pela infecção por coronavírus de forma assintomática, isso é muito comum de acontecer, né, não apresenta sintoma nenhum agravo de saúde. Então, como forma de cautela, usar máscara, inclusive, na hora da preparação dos alimentos. Se tiver necessidade de espirrar ou tossir na hora do preparo do alimento, virar o rosto, espirrar no antebraço, tá certo? Ou num papel lace, se estiver perto na hora, nem sempre existe essa possibilidade. E se proteger com as mãos, espirrar ou tossir, virando o rosto, né, para a lateral que não seja do alimento, se espirrar e tossir, protegendo com a mão, higienizar instantaneamente as mãos com água e sabão para retornar à produção do alimento. E para finalizar, gente, a questão da conservação dos alimentos. Muito cuidado com fazer compras, não higienizar e levar à geladeira. Um produto só que você compra, uma garrafa de suco, vamos supor, né, uma garrafa de água de coco que você compra e não higieniza, leva à geladeira, pode ser uma forma de contaminação dos demais alimentos que estão presentes ali nesse ambiente, que é o refrigerador, tá certo? Então, gente, de uma forma bem resumida, né, são esses pontos que a gente tem falado bastante, né, tem orientado bastante os colaboradores das empresas parceiras, né, os locais por onde a gente anda fazendo orientação. Então, ter esse cuidado básico com a alimentação, que a gente está cuidando da nossa casa, né, que é o nosso corpo, prepara o território, vamos dizer assim, para enfrentar qualquer vírus e infecção, não propriamente somente o do coronavírus, né, mas também de outros tipos de micro-organismos que a gente entra em contato no dia a dia. Então, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso corpo por meio da introdução desses micronutrientes, macronutrientes, e principalmente essas vitaminas e minerais que foram relatados, né, que foram citados, alguns alimentos fontes, e ter o cuidado com a higienização, né, de superfícies, mãos, e também do alimento, que, como eu disse, é uma superfície que pode sim carregar o vírus, tá certo? Obrigada pela presença de todos aqui que destinaram um pouquinho do tempo para se cuidar, né? Receber informações como essa é também pensar no autocuidado. Então, coloque em prática esses cuidados sempre. Eu tenho certeza que muito do que foi falado, né? Muitas pessoas já colocam em prática, alguns detalhes ou outro serviu de informação a mais. Então, coloque em prática ao longo da vida, no cotidiano. Tirem um tempinho para planejar suas refeições no dia a dia. Tenham cuidado de colocar as frutas e verduras, fazer uma boa hidratação. E um excelente dia para vocês, pessoal. Muito obrigada mais uma vez.